Olá, tudo bem? Hoje vamos dar continuação aos nossos estudos sobre finais básicos. E vamos continuar com o estudo de finais de reis e peões. Hoje vamos ver os finais de peões bloqueados. Bom, peões bloqueados, assim como os outros peões que já foram vistos por nós, também possuem casas críticas. Se vocês não lembram dos estudos de casas críticas de um peão, recomendo a vocês uma visita à nossa playlist sobre finais básicos e lá vocês encontrarão um vídeo a respeito deste assunto. Para peões bloqueados, como os peões que estão em D5 e E6 e D6, perdão, teremos as casas críticas para o peão branco. E5, F5, G5, C5, B5 e A5. E para o peão preto, A6, B6, C6, E6, F6 e G6. Vamos agora incluir os reis no nosso estudo. Vamos colocar o rei preto em H7 e o branco em H5. As brancas, se querem vencer, precisarão invadir o campo do adversário, controlando pelo menos uma das casas críticas. As pretas também, se são elas tentando vencer, terão o mesmo objetivo. Vamos ver as brancas jogando primeiro e vamos ver se as pretas conseguirão impedir a invasão de seu campo. Vamos ver agora. Rei G5, Rei G7, Rei F5, Rei F7. E observem que as brancas não conseguem sucesso tentando garantir uma das casas. E6, F6 ou G6. O rei preto está controlando todas elas. Se as pretas jogam primeiro, vamos ver. Rei G7, Rei G5, Rei F7, Rei F5 e finalmente Rei E7. Observem que a casa G6 fica à disposição do rei das brancas. E após Rei G6, as brancas devem vencer a partida. As pretas ainda resistem para tentar manter vivo o peão de D6 e jogam Rei E8 com visão à oposição diagonal. Teremos Rei F6, Rei D8, Rei E6, Rei C7, mas após Rei E7 das brancas teremos oposição horizontal, as pretas perderão o peão de D6. Após Rei C8, as brancas jogam Rei de captura D6 e teremos Rei D8 por parte das pretas com oposição. Mas nesta posição as brancas garantem a vitória, pois seu rei está na sexta horizontal. E toda vez que neste tipo de final nós temos o nosso rei, se estamos de brancas, na sexta horizontal, venceremos sempre. No caso das pretas, o rei deveria estar na terceira horizontal do adversário. Como as brancas vencerão aqui? Rei E6, Rei E8, D6, Rei D8 e após D7 das brancas, o rei preto deverá abandonar a casa de promoção do peão D8, indo para C7, e após Rei E7, o rei branco consegue apanhar o avanço do peão branco até D8 com coroação e as brancas vencerão o jogo. Vamos voltar à posição com o peão em D5, peão em D6, agora com o rei branco em H4 e o preto em H6 e as pretas tentarão também vencer o jogo. As brancas jogarão primeiro Rei G4 e as pretas responderão com Rei G6, ganhando oposição, Rei F4, Rei F6, Rei E4. Após Rei E4 das brancas, notem que temos à disposição das pretas a casa G5. Após Rei G5, as pretas garantem o ganho deste peão. As brancas tentam Rei E3, oposição diagonal, Rei F5, mais uma vez com Rei D3, oposição diagonal, Rei E5. Mas após, por exemplo, Rei C4, as brancas ainda conseguem defender o peão e as pretas finalmente com Rei E4 conseguem oposição horizontal. E após Rei C3 das brancas, as pretas ganharão o peão de D5, mas será que ganharão a partida? Vamos ver. Rei captura D5. E após Rei captura D5, as brancas jogam Rei D3 e garantem empate teórico. Se você não sabe como empatar com as brancas esta posição, recomendo a visita à nossa playlist e lá vocês encontrarão um vídeo sobre oposição de reis. Mas agora aqui, após Rei D3 das brancas, a partida está empatada. E vocês podem estar se perguntando, na vez das pretas, elas conseguiram fazer oposição e perderam o jogo porque o rei do adversário estava na sexta horizontal. Mas neste caso, as brancas conseguiram opor e empatar. Qual é a diferença? O caso aqui é bem simples, estamos lidando com peões bloqueados. Quando nós queremos vencer um adversário, num final deste tipo, nós precisamos manter o peão do nosso adversário. Por exemplo, quando são as brancas querendo vencer, elas precisam manter o peão do adversário bloqueado na sexta horizontal ou na sétima horizontal. No caso das pretas, se querem vencer, precisam manter o peão adversário bloqueado na terceira horizontal ou na segunda horizontal. Mas vou mostrar a vocês, primeiro, um detalhe importante, quando os peões se encontram.
na quarta e na quinta vai existir empate sempre. Vamos ver o que estou dizendo para vocês. Observe, vou colocar o peão preto na casa D5 e o branco na casa D4. E vou considerar os reis. O rei preto em H5 e o branco em H3. Observem o seguinte, o peão branco está na quarta horizontal e o peão preto na quinta horizontal. E eu falei para vocês, mais uma vez vou repetir, se as brancas querem vencer, precisam manter o peão do adversário na sexta horizontal ou na sétima horizontal. E se as brancas querem vencer, se as pretas querem vencer, precisam manter o peão do adversário na terceira horizontal ou na segunda horizontal. Quando isto não acontece, quando o peão branco está na quarta horizontal e o preto na quinta horizontal, a partida vai terminar empatada. Ou seja, tanto pretas quanto brancas, se perderem o peão, elas precisam apenas aguardar a captura para fazer oposição. Exemplo, vamos jogar com as pretas aqui. Rei G5, Rei G3, Rei F5, Rei F3. Observe que as brancas não conseguem invadir a posição das pretas e as pretas podem sim, se quiserem permitir. Observe a situação. Rei F6, Rei F4, Rei. Olha só, Rei E7 e após Rei E5, as pretas simplesmente precisam aguardar a captura do peão de maneira adequada para fazer oposição. O que as pretas não devem jogar agora aqui é o movimento Rei D7, já que após Rei peão as brancas farão oposição, mas as pretas podem jogar Rei E8 e após Rei captura D5, Rei D7, fazendo oposição e empatando o jogo. Se fizermos o mesmo com as brancas, o resultado será o mesmo, empate. Ou seja, com os peões bloqueados na quarta e quinta, teremos empate sempre, bastando um dos lados que vai perder o peão esperar a captura para fazer a oposição. Então, lembrem-se, para vencer com brancas, o peão do adversário deve ser mantido na sexta ou na sétima, e para vencer com pretas, o peão do adversário deve ser mantido na terceira ou segunda horizontal. Mas temos uma exceção aqui. Por exemplo, se eu colocar o peão preto em G7, o branco em G6, o rei preto em F8, o rei branco em D7, vocês podem pensar, o peão branco bloqueou do adversário na sétima horizontal, a partida está ganha. Neste caso, não. Após rei G8, teremos rei E7. Após rei H8, as brancas não podem alcançar nem F8 e nem F7, pois elas vão afogar o rei do adversário e será empate. Por que isso ocorre? Observem que vimos na teoria, logo no início do nosso vídeo, dois peões centrais D5 e D6 são centrais, têm bastante espaço e 6 casas críticas cada um. À medida que os peões caminham, eles estão seguindo para as laterais, o número de casas críticas diminui e aumentam as chances de defesa do lado defensor. Espero que vocês tenham entendido, mas vamos ver mais exemplos. Um exemplo agora prático será a seguinte posição. Peão preto em A6, peão branco em A4, rei branco em F4, rei preto em F6 e peão branco em F5. Observe esta posição, as brancas têm a vantagem de um peão a mais, mas mesmo com este peão a mais, elas precisam jogar corretamente para vencer. Nesta posição, as brancas jogam e ganham. E o único lance vencedor é o movimento A5, porque mantém o peão do adversário na sexta horizontal. Observe agora que as pretas perderão. Após rei F7, teremos rei E5, rei E7. Aqui as brancas já podem abandonar o peão de F5. Não será ele o peão a ser coroado, mas sim um peão de torre. Rei D5, rei F6, rei C6, rei captura F5, rei B6, rei E6 e as pretas tentam alcançar a casa C8 para assegurar a segurança de B7 e empatar o jogo, mas após rei A6, rei D7, teremos rei B7 com as brancas impedindo a chegada C8 e facilitando os avanços do peão por A6, A7 até A8 com coroação em dama. Mas vamos voltar à mesma posição e vamos ver agora as brancas jogando errado nesta posição. Vamos supor que agora as brancas responderam com rei E4 e as pretas asseguram empate com o movimento A5, mantendo o peão do adversário bloqueado na quarta horizontal. E o mais interessante, as brancas possuem peão a mais. Então vamos supor que as brancas jogam aqui, por exemplo, rei F4, teremos rei F7, se rei E5, rei E7, e se agora, por exemplo, as brancas abandonam o peão com rei D5, teremos rei F6, rei C5, rei captura F5, rei B5, rei E6, rei captura 5, rei D7, rei B6 e rei C8, salvando a partida. E vocês podem perguntar, por que não
rei A7. Se rei A7, simplesmente rei C7. Se A5, rei C8, controlando B7. E se A6, teremos rei C7 e o rei branco não conseguirá abandonar a coluna A. Vamos voltar à mesma posição para consolidar o entendimento. E agora, as pretas jogam primeiro e respondem com A5. Observem que as brancas não conseguem vencer também. Vamos ver. Rei E4, rei F7 e vamos de novo. Se as brancas jogarem rei D5 abandonando o peão, as pretas conseguem capturar e defender a casa B7 através de rei C8. Se as brancas jogam rei E5, teremos rei E7, F6 cheque, rei F7, rei F5, rei F8, rei E6, rei E8, cheque F7, rei F8 e se rei D6, por exemplo, rei captura F7, rei C6, rei E8, rei B6, rei D8, rei captura 5, rei C8 e após rei B6 teremos rei B8 com controle da casa A8 de promoção do peão. Observem que as brancas de fato não conseguem vencer esta posição. Vocês já conheciam a teoria dos peões bloqueados, pelo menos a teoria básica? Se não conheceram, espero que tenham entendido a explicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem, deixem seus likes, seus comentários, que irei responder a todos eles. E espero encontrá-los no nosso próximo estudo. Até a próxima.